1,34 metros cúbicos. Para eu transformar de metro cúbico para decímetro cúbico, porque se eu transformar em decímetro cúbico, eu transformei em litro. Um decímetro cúbico é um litro. Então, se eu transformar qualquer número em decímetro cúbico, eu transformei em litro. Então, vamos lá. Eu tinha um número aqui. 1,34 metro cúbico. De metro cúbico para decímetro cúbico é uma casa. Só que como aqui está elevado a 3, de uma casa para outra, a vírgula se desloca 3 vezes. Então, metro cúbico está aqui, ó. Aí uma casa, duas casas. Eu tenho que acrescentar um zero. Então, tira a vírgula, eu coloco uma, duas, colocar o zero fica 3. Por isso que dá 1.340 litros. Transformou em litro, pessoal. Ó. E o que acontece? Está transformado em litro. Então, deu aqui 1.340 litros. Só que está tudo junto. Areia, brita e cimento. E aí, gente, se a gente for fazer as contas, esse material aqui, areia, brita e cimento, ele está, no caso aqui, nesse projeto, ele colocou da forma 2 para 1. 2 para 1. E o que é isso? 2 para 1. Dois carros de mão de areia, 2 carros de mão de brita e um saco de cimento. Se a gente for transformar isso aqui, a gente for trabalhar aqui, ó, um saco de cimento, dois carros de mão de areia e 2 carros de mão de brita. Vocês observam que a unidade de medida é diferente. Areia, cimento e brita. Ó, como é que está aqui? Esse 2 para 1 é isso aqui. Um saco de cimento, 2 carros de mão de areia e 2 carros de mão de brita. Então nós temos que transformar na mesma unidade de medida. Aqui está saco, que é saco de areia, e carro de mão, e aqui tem carro de mão. Então uma das formas da gente transformar na mesma unidade, esse saco de cimento a gente transforma em lata, porque um saco de cimento é aproximadamente duas latas de cimento, 2 latas de 18 litros. Porque um saco de cimento é aproximadamente 30, varia entre 35 e 36 litros. 2 carros de mão de areia. Um carro de mão, ele dá 3 latas de areia. Se um carro de mão são 3 latas de areia, 2 carros de mão vai ser 6 latas de areia. E 2 carros de mão de brita. Se um carro de mão de brita dá 3 latas de brita, 2 carros de mão, 6 latas de brita. 6 latas de areia, 6 latas de brita. Pronto, tudo em lata. São quantas latas no total? 6 latas, 6 latas e 6 latas. Vai dar o quê? 6 latas mais 6 latas, 12 latas. No caso aqui mais 2 latas, 14 latas. Então são 14 latas no total. Areia, brita e cimento, no traço. Então, se a gente for fazer as contas aqui, pessoal, são 14. De cada 14 tem 2 latas de cimento, 6 de areia e 6 de brita. Então, o total aqui é 14. Se eu dividir, se você for dividir como total, se eu quiser saber se essas 2 latas de cimento dá quantos por cento? Como o total é 14, se eu dividir o 2 por 14, vai dar 0,14%, 14,3%. Se eu dividir esse número aqui, o 6 por 14, vai dar 42, aproximadamente 42,4%. Então, esse aqui, a lata de areia, ele vai ser 14,4%. O cimento é 14,4%. A brita, aí sobra 86, que é para 100. Então vai ficar a brita aqui 42,8%. Pronto. 8 e areia 42,8%. Como é que eu faço aqui? São quantos litros? 1.340 litros. Aí eu calculo 14,4%. São 1.340 litros. Vezes 14,4%. Dá 192 litros. A areia é 42,8%. Então, eu pego 1.304, multiplico 42,8, que dá 573 litros. E a brita também, o total é 1.340, só que 42,8 é a brita, a quantidade de brita. Então eu multiplico esse 1.340 por 42,8, que dá 573 também. Aí a gente aproxima logo, 573 litros de brita, 573 litros de areia. Então esse número está muito próximo de 600. Então eu coloco logo 600 litros de brita, 600 litros de areia, são 192 litros de cimento. Observe que um saco de cimento tem 36 litros. Aí eu divido 192 por 36, que dá 5,3, a quantidade de saco. Essa quantidade de saco, 5,3, aproxime logo para 6 sacos. Porque você não vai comprar 5,3 sacos. Você compra 5 ou compra 6. Então vai ser 6 sacos de cimento, 600 litros de areia e 600 litros de brita.